Agora você coloca aí. Fica só você. Não precisa eu agora, não. Já começou, pode ir falando. Vai começar aqui agora. Começou. Cadê? Será que já... Cadê as pessoas entrando? Deixa eu entrar aqui pra dar uma motivada aí. Porque eu... Ah, Pedro Ferreira, Cajazeira Ramos Neto. Pedro Ferreira, Cajazeira Ramos Neto. boa noite. Boa noite, Edu. Câmara. Meu irmão Marcos Paulo de Teixeira de Freitas. Lelinha, você é Lelo, top, viu? Tâmara, Elaine. Vamos chegando. Boa noite. Ó, Célia chegando, Laís. Laís, breve vai estar conosco aqui também nas lives. Vamos dando um tempinho para vocês irem entrando aí, as outras pessoas irem também entrando para assistir a live. Maiane, que está nos assistindo no Facebook, através do Facebook. A live hoje vai ser direcionada tanto para o Instagram quanto para o Facebook, viu, pessoal? Compartilhem aí, convidem os amigos para participar também com a gente. Olha os coraçõezinhos. Pessoal, para dar engajamento, vamos apertar o coraçãozinho que tem aí, ó. Pra E vamos divulgar. marcar o aviãozinho que tem aí. Sai marcando todo mundo que você conhece pro pessoal ter acesso à live, tá bom? Live. Quem tá no Facebook também, forte abraço, hein? Binha, direto de Ubatã, entrou. Tia Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Binha. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, o áudio tá bom, a imagem tá boa. É Manuela. Tudo bom, Manuela? É. Lane, direto de Vitória da Conquista? É, Lane de Vitória da Conquista, gratidão. Nayane, vamos apertar o coraçãozinho, a gente apertar, ó, Pra o divulgar aviãozinho bastante. aí pra divulgar, viu? Daqui a pouco eu apareço, daqui a pouco vai ficar só eu. Bem-vindo, Marcos Paulo. De Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas? Uau, bem-vindo. Obrigado, Pedro, pelo feedback. Obrigado, Lelinho. Que bom, muito obrigada. Qualquer coisa a nível de imagem ou de áudio que não esteja legal, vocês vão se comunicando com a gente pra gente ajustando e todo mundo entender bem o conhecimento que a gente vai estar compartilhando hoje. Sandra Argola entrou. Seja bem-vinda. Obrigado, Célio, pelo feedback do áudio. Valeu. São que horas? 19h44. 44, né? Então, vamos aproveitar para iniciar a nossa live agora. Mais uma live da Escola Vivencial. E hoje nós vamos falar sobre o profetismo de uma forma mais profunda, relacionada à questão do ver e movimento de concílios, né? No concílio nós temos o ver, o discernir e o agir. E hoje nós vamos dar um enfoque maior em relação ao ver, relacionado a essa dimensão do profetismo, que vai ser trabalhado durante todo esse ano por todo o movimento de concílio na região aqui e tanto a nível de estados e de país, de Brasil. Então, antes da gente começar essa live que vai ser feita pelo meu marido, Walter Júnior,
Eu queria falar com vocês a respeito de uma campanha do projeto Eu Quero Ajudar. Há algum tempo atrás nós fizemos uma arrecadação de alimentos para poder doar a pessoas que estavam precisando, pessoas carentes, principalmente nessa situação com o coronavírus. E arrecadamos um total de 31 cestas. 31 cestas conseguiram ser destinadas para pessoas que estavam precisando. E mais uma vez nós vamos iniciar essa campanha. Nós vamos estar buscando doações de alimentos. Então você que quiser doar, que puder compartilhar essa informação com seus amigos, com seus vizinhos, pedir essa doação de alimentos para que a gente possa estar recolhendo posteriormente. É só entrar em contato com alguém do Cucílio ou com o próprio PH. No dia 7 agora de maio, nós vamos reiniciar essa campanha de arrecadação de alimentos. Pode ir recolhendo esses alimentos dos seus vizinhos, dos seus amigos, guardando na sua casa, e aí o JET vai definir um dia específico para estar pegando esses alimentos e tendo todo aquele cuidado necessário nessa situação de coronavírus para poder estar mais uma vez destinando a famílias, a pessoas que estão tendo necessidade desse alimento nesse momento. Então é só entrar em contato com a gente. A campanha começa agora dia 7, vai até o dia 14, vão ser 7 dias de arrecadação de alimentos para depois todo esse preparo e destinação para as crianças, para as famílias carentes, né? E como eu falei anteriormente, nós conseguimos doar 31 cestas para pessoas que estavam precisando, e uma parte dessas cestas foram destinadas através de Daniela Badaró, que faz parte também da Escola Vivencial. Inclusive, quem tiver interesse, nós temos um vídeo que retrata, né, que filma, relata esse momento de entrega, e a gente pode estar passando individualmente pelo WhatsApp para que vocês possam ter acesso a essa campanha, conhecer um pouco mais, com mais profundidade. Então, arrecadem alimentos. Se quiserem doar também, é só entrar em contato com alguém do Cucílio. Guardem na sua casa. Vamos estar definindo um local, um dia para ir buscar esses alimentos com vocês. E essa campanha acontece do dia 7 até o dia 14. Quem puder contribuir, nós agradecemos muito, ok? Então, para a gente iniciar a nossa live, antes de mais nada, é importante a gente fazer uma oração. Vamos invocar o Espírito Santo para que Júnior possa prosseguir compartilhando conosco o conhecimento de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então agora vocês ficam com Walter Vieira, tcharam! que vai falar um pouquinho para vocês a respeito... Aqui, né? Fica melhor. Aí. Dá pra ficar? Pronto. Que vai falar um pouquinho para vocês a respeito da parte inicial do método Cucílio, que é o VEI, relacionado à dimensão do profetismo, que vai ser trabalhado durante todo o ano, ok? Aproveitem. Boa noite. Saudações decolores. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Gente, quando eu estiver olhando aqui, eu estou olhando para o Instagram. Quando eu estiver aqui, eu vou estar olhando para o Facebook, tá bom? Primeiramente, agradecer o convite da Escola Vivencial, agradecer o convite do coordenador, nosso coordenador diocesano, PH, as meninas da escola pelo convite para falar sobre o nosso tema desse ano, que é o MCC em Caminho de Santidade. E a gente vai falar, caminho de santificação, a gente vai falar sobre o profetismo. Já fiz o teste, todo mundo já me disse que o áudio tá bom, tá? Então vamos iniciar o nosso tema de hoje, proposto pela Escola Vivencial, que é trabalhar o profetismo. E para a gente começar a falar sobre isso, é interessante a gente fazer um resgate
um resgate, uma memória do que o movimento de Cursilho vem trabalhando ano a ano. Para quem não está muito familiarizado com os documentos do movimento de Cursilho, o movimento de Cursilho, gente, ele é um movimento em que mais tem literatura, em que mais entrega conteúdo escrito para nós, que a gente possa estudar, que a gente possa compartilhar e tá levando isso para as outras pessoas. Então é muito importante que a gente adquira os documentos do movimento, que a gente estude os documentos do movimento. O movimento de Cursilho, ele é sempre vanguarda da igreja, o movimento de Cursilho está sempre à frente. E eu vou fazer um resgate nossa caminhada até agora. Em 2012, o movimento de Cursilho fez o relançamento, teve o Jubileu de Ouro do MCC, a comemoração do Jubileu de Ouro. De 2013, 2014 e 2015, ocorreu o relançamento do movimento de Cursilho, ou seja, o GEM ele fez todo um estudo, um ver, um discernir e um agir do movimento de Cursilho em todos os seus 3 tempos. E em 2016, iniciou o MCC em estado permanente de missão. Não é esse livrinho, tá? Porque o movimento de Cursilho ele trabalha sempre com um tema e um lema por 3 anos. Então, em 2016, a gente iniciou o MCC em estado permanente de missão. E o tema central do MCC em estado permanente de missão em 2016 foi a missionariedade. Em 2017, que foi esse livro, foi a espiritualidade. E em 2018, nós vivemos o movimento de Cursilho em estado permanente de missão, dimensão comunitária. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar da nossa diocese, da diocese de Ilhéus, que nesse ano de 2018, na vivência comunitária, também foi o ano do laicato. E a nossa diocese fez uma festa maravilhosa, parabenizar a Bruno, que foi o coordenador, quando nós fizemos no centro de convenções, e o padre Chico estava aqui presente, o diretor espiritual do movimento de Cursilho a nível nacional, estava em Ilhéus, e ele foi presente, estava presente, e ele relatou para a gente que a única diocese no Brasil que trabalhou verdadeiramente alinhada com a igreja e alinhada com o propósito do movimento de Cursilho foi a nossa diocese de Ilhéus. Tá? Em 2019, o movimento de Cursilho então mudou a sua dimensão e começou o MCC em caminho de santificação. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. E o tema foi a santidade como vocação. Então o MCC, a partir de 2019, a partir do ano passado, ele já começa a nos convidar à santidade. Ele já começa a nos convidar à santidade, e aí Padre Chico, ele fez uma música a Santiago Santos, de Santiago Apóstolos, né? Fazendo um remakezinho da trajetória da missionariedade, espiritualidade, vivência comunitária e santificação. Então nós iniciamos um triênio, que foi em 2019, que é o primeiro triênio da reflexão do tema MCC, Caminho de Santificação, e o lema Sejam misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Nós vamos ter isso por 3 anos, 2019, 2020 e 2021. Em 2019, a dimensão foi a vocação. E a vocação do movimento de Cursilho, a vocação cristã é seguir os passos de Cristo, que se esvaziou por amor. E agora, em 2020, a gente vai iniciar o profetismo. Mas, Júnior, o que é o profetismo? O que é o profeta? O que o movimento de Cursilho quer trazer para nós com essa dimensão? São Paulo apóstolo, ele já descreve na carta aos Efésios, de 4 a 24, para quem gosta de conferir. Eu vou ler para vocês. Ele descreve uma vida nova, que é renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Este homem novo não busca fazer a sua própria vontade, mas se deixa conduzir, tornando-se dócil ao Espírito e tornando-se imitador de Deus como filho amado. Então, irmãos, a dimensão do profetismo
é nós vivermos essa comunhão com o Deus, essa comunhão com Jesus Cristo, ou seja, nós nos fazermos homens novos e mulheres novos cristãos. E lá na frente eu vou falar de alguns recursos, de alguns avanços, e principalmente desse momento atual em que nós vivemos e o que é que o movimento de concílio ele pede para a gente. E o que é que o movimento de concílio traz como luz para a gente o que é o profeta? Se a gente estivesse numa escola vivencial, eu iria abrir agora para que vocês pudessem responder o que seria um profeta. Mas o que é que o movimento de concílio traz, o que é que a nomenclatura traz para a gente? Profeta é alguém que transmite a mensagem do Deus, do Deus para o destinatário, qual foi enviado, designada a missão. Ora, se eu, Júnior, vou ser profeta e eu vou levar a mensagem de Deus para quem ele já determinou a mensagem, eu vou estar numa missão. Isso. Ser profeta é ser missionário. Profeta é o mediador entre Deus e o povo, com sua vida e seu testemunho. Júnior, o que é que quer dizer isso? Para você ser profeta, você tem que ter testemunho de vida. Você tem que ter congruência com aquilo em que você está vivendo e aquilo que você está pregando e anunciando. O que o movimento de concílio pede e o que a igreja nos pede é que, como profetas, nós vivamos e experienciamos aquilo que iremos proferir. O profeta não é um porta-voz frio, alheio à realidade. Por que o movimento diz isso? Porque se você for só falar, vai ser frio, você não vai gerar empatia, você não vai gerar conexão. Olha o que foi que o PH propôs novamente, que nós possamos estar fazendo de novo a campanha de doação das cestas básicas. E isso é ser profeta. É você comunicar, é você anunciar a mensagem de que irmãos estão precisando e você está sendo o porta-voz de Deus para estar levando aquele alimento, aquela necessidade, suprir aquela necessidade que os nossos irmãos estão precisando. Então, mais uma vez, você pode ser profeta, sendo inserido no que o movimento de concílio pede. E o profetismo para o movimento de concílio é um chamado. Somos chamados a ser profetas no caminho da santidade, profetas da misericórdia. Que configura a vida de Jesus Cristo e, por consequência, a vida de cada cristão e a vida de cada concilista. Irmãos, quando o movimento de concílio nos diz que nós vamos ser profetas num caminho de santidade e profetas da misericórdia, vem muito forte a misericórdia. Sede misericordiosos como vosso Deus foi. Então nós não temos que ser aqueles que apontam o erro, que condenam ou que massacram. Nós temos que ser profetas com misericórdia. E o termo misericórdia, ele vem muito forte para esse momento de vida que nós estamos vivendo. Para quem gosta de anotar as passagens, o profetismo, ele traz algumas exigências. E onde é que a gente encontra essas exigências, Júnior? Em 1 Coríntios, de 9-1, que seja testemunha da ressurreição. Romanos, de 1-16, que sejamos um servidor. Gálatas 2, de 9-10, que viva e trabalhe em comunhão com os outros irmãos profetas. Como assim, Júnior? Todos nós vamos ser profetas, todos nós somos convidados a ser profetas. O movimento de concílio tem que ecoar uma só palavra, ecoar uma só campanha. Nós temos juntos que sermos profetas, vestir a mesma camisa. Então essa campanha que PH está propondo, do dia 7 ao dia 14, 7 dias de arrecadar, nós vamos estar podendo transformar o movimento de concílio num instrumento de evangelização e num movimento de transformação. Sermos profetas com a nossa doação, com a nossa arrecadação. O profetismo e o método do movimento de concílio. Aqui a gente já fala para quem é concilista, aqui a gente já fala para quem compreende os 3 tempos do movimento de concílio.
para sermos profetas, mensageiros e missionários de Deus, nós utilizamos o método, o ver, a realidade mediante a percepção aguçada. E hoje eu vou falar sobre o ver. Discernir à luz da fé e da palavra. Agir na sociedade, na política e na comunidade. Termos ação transformadora, com Deus presente nas realidades. Então, quando nós fazemos essa campanha de alimento, como o PH bem falou, nós vamos estar com vários irmãos conectados, as pessoas que vão estar colhendo os alimentos, recebendo os alimentos, fazendo a higienização, montando a cesta básica, aquele que doou, aquele que não teve a oportunidade de comprar e levar, mas ele foi tocado pela mensagem que nós, profetas, anunciamos, que foi a necessidade de cesta básica, e ele fez um depósito bancário, e ele entregou dinheiro para alguém, para que alguém comprasse, que pudesse estar entregando. Então, nesse momento em que nós começamos uma campanha e finalizamos essa campanha, nós estamos sendo os comunicadores, os profetas da mensagem de Deus. Estamos levando a mensagem àquele a quem Deus predeterminou que fosse levada. E isso nós precisamos nos permitir. Nós precisamos compreender o que se compreende de profeta e suas exigências. O Papa Francisco, na homilia do dia 3 de abril de 2016, ele traz para a gente um pouco do que é o profetismo na visão da igreja. Somos chamados a tornar-nos escritores viventes do Evangelho, portadores da boa nova a cada homem e mulher de hoje. Podemos fazê-lo praticando as obras corporais e espirituais de misericórdia, que são o estilo de vida do cristão. Através desses gestos simples e vigorosos, mesmo se por vezes invisíveis, podemos visitar aqueles que passam necessidade, levando a ternura e a consolação de Deus. Até parece que ele está falando para a gente agora, né? Olha o que ele fala. Ele fala de sermos conectados de forma corporal, espiritual e misericordiosa. Que através de nossos gestos simples e vigorosos, mesmo que por vezes invisíveis, porque muitas pessoas não vão saber quem doou, muitas pessoas não vão saber nem quem recebeu, mas podemos visitar, e aí visitamos em espírito, alguns em corpos e com a nossa misericórdia, aqueles que passam necessidade, levando a ternura e a consolação de Deus. Então, irmãos, somos convocados, perfeito, Binha, ai de mim se eu não evangelizar. Somos convocados, irmãos, nesse momento, nessa pandemia, a sermos profetas, a sermos aquele que levamos vigorosamente, de forma às vezes invisíveis, a mensagem para suprir a necessidade daqueles que clamam a Deus. E o profetismo, o momento do ver. Júnior, então a gente vai agora fazer um ver do profeta. Perfeito. Para quem está no movimento de cursilho, vai ficar mais fácil você compreender. Mas quem não está, depois no final, vai lá no direct, manda uma mensagem, que eu vou ficar aqui com a Luciana, depois respondendo as perguntas, tá bom? E quem tiver pergunta também, dificuldade, pode colocar aí, que na medida do possível eu vou lendo, tá bom? Paulo Neto entrou, Dinha, forte abraço, pessoal. O profetismo, no momento do ver, no tempo do ver, ele vai trabalhar o mundo, o campo de ação do amor de Deus, como se preparar para ver o mundo na percepção de Deus para proclamar a todos, os desafios e oportunidades na cultura da sociedade líquida e na era da pós-verdade. A sociedade líquida, pós-verdade na igreja, a sociedade líquida, pós-verdade no MCC. Decolores. Valeu, Paulo. Então vamos falar agora do profetismo e os desafios que nós precisamos ver, estarmos bem alinhados com isso, porque são os desafios que nós cursilistas, como seres humanos, vamos enfrentar. E aí a gente trabalha o primeiro tópico, que é o mundo. É o campo de ação do amor de Deus. Gente, eu falo muito, tá? Se eu estiver rápido demais, coloca aí uma mensagenzinha, Júnior, devagar, tá bom? Senão eu vou dando sequência, tá bom? Então o que é que o movimento
encara ou enxerga de desafio no mundo? O significado da relação entre a igreja e o mundo vem de uma grandeza maior, que é o reino de Deus, do qual a igreja é germe e início, sinal e instrumento. A igreja é chamada a ser sinal e promotora do reino de Deus. Ora, Júnior, que desafio enorme. Eu, como igreja, como pertencente da igreja, pertencente do concílio, eu sou chamado a ser sinal e promotora do reino de Deus no mundo? Exatamente. E nós já demos pistas lá atrás, no começo da nossa fala, que nós não podemos simplesmente ser anunciadores de uma mensagem. Nós precisamos ter empatia, nós precisamos viver e experienciar na nossa vida aquilo que estaremos levando de mensagem para o outro. Porque senão fica como uma comunicação vazia. O desafio do movimento de concílio na percepção de Deus para proclamar a todos. Os profetas de hoje são confrontados diariamente com inúmeros desafios, os quais lhe oferecem também diferentes oportunidades para se tornarem mensageiros de Deus em cada contexto vivido. Irmãos, mesmo em casa, mesmo nessa quarentena, nós temos alguns dias que são bastante atribulados. A gente tem aqui irmãos, assim como eu, Rodrigo Lang, Marcos, Padre Valdir, Flávio, que assumimos um compromisso na gestão do Abrigo São Vicente. E de domingo para cá, todos os dias, nessa nossa missão no abrigo, é uma missão atribulada, é uma missão difícil. E aí a gente percebe o poder de você viver aquilo em que você se propõe a anunciar, que a vontade é a palavra de Deus. E estamos o tempo todo em comunhão. E a cada dia um desafio, e a cada dia temos que olhar diferente para o que está acontecendo, buscar soluções onde antes não era visto. Nesse momento em que temos que ter essa vocação de sermos mensageiros de Deus, nós temos que estar muito alinhados com os nossos propósitos. Porque estamos numa quarentena onde, como já teve escola vivencial com Isis, as pessoas não estão tendo tempo para fazer uma limpeza mental. E é só problema. E temos que ser profetas de, no meio desses problemas, anunciar a Deus com um sorriso, com um abraço, com um momento de atenção. E aqui eu convido a vocês que tem muito tempo que não liga para um parente, que não liga para um amigo, aproveita a quarentena, pega o telefone e coloca uma mensagem para ele, pergunta como tá, o que tá precisando. Oi, peraí, você quer botar a luz ali? Para você, Rocha. Para mim. Tá? Então vamos aproveitar. Perfeito, Hilda. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. Perfeito, tio Pedro. Anunciar com a vida. Então, quando a gente está lá, eu estou citando o exemplo do abrigo, nós tivemos ontem reunião até 10 horas da noite. Hoje eu vou ter reunião 10 horas para conseguir leito de UTI. E é nesse momento que você tem que anunciar a sua vida, onde você se entrega, onde você verdadeiramente vai fazer o que precisa ser feito. Você sai, tira a bunda da cadeira e vai fazer. E principalmente, como Pedro e Hilda falou, quando anunciamos com a nossa vida, é muito mais poderoso. Os desafios e oportunidades na cultura da sociedade líquida na era da pós-verdade. Gente, o que é uma sociedade líquida? Sociedade líquida é que as coisas elas não têm mais consistência. As músicas antigamente de Roberto Carlos e de outros artistas, elas estão aí até hoje. Só que se eu perguntar aos mais novos qual foi a música do carnaval de 3 anos atrás, qual foi o artista que despontou? Uma sociedade líquida onde a coisa se evapora, não tem mais, os valores estão sendo perdidos. Uma sociedade onde o que vale é o dinheiro, a aparência, o status. Uma sociedade líquida que tudo se consome, que tudo se vai.
Você hoje pode estar aqui sem ninguém, mas aí você ganha na Mega Sena e você passa a ser uma pessoa especial. E aquela pessoa especial, aquela pessoa digna, aquela pessoa merecedora que está ali do seu lado, batalhadora, trabalhadora, você não dá valor a ela, muitas vezes porque você está com os seus valores corrompidos. E por que a era da pós-verdade, Júnior? Porque a verdade hoje, ela tem várias faces. A minha verdade não é a sua verdade. Os meus valores não são os seus valores. Nessa sociedade líquida que apresenta uma cultura narcisista, sexualizada, hedonista, superficial e se busca o mais cômodo, o sofá. O individualismo exacerbado. E a gente vê isso claramente no momento de pandemia como essa. E aqui como profeta eu venho anunciar para vocês, na cidade de Ilhéus já está faltando UTI. E as pessoas estão nessa individualidade. Olha, eu não estou nem aí com esse coronavírus. Não me atingiu ainda. E aí eu não posso ter esse sentimento, irmão, porque ele não me atingiu ainda, não me atingiu minha família. Mas ele está atingindo os idosos do abrigo, ele está atingindo os colaboradores, ele está atingindo aquelas pessoas em que, assim como nós, está dando a vida por um propósito. E nesse momento eu peço a todos que rezem e que orem por nosso irmão Flávio Carobeira, que é linha de frente no abrigo e está lá diretamente lidando com esses idosos que estão contaminados com Covid e idosos que estão em quarentena, em retaguarda. Imagine, o idoso já vive em quarentena no abrigo e agora ele está em isolamento. E aí eu convoco a vocês também, na medida do possível, que junte forças conosco para que a gente possa reviver a alegria dos nossos idosos, que neste momento de quarentena vão precisar ficar mais isolados. E aí quando fala numa busca cômoda para o sofá, a gente vem falar do chamado zona de conforto, porque não lhe atingiu ainda, porque a dor não chegou à sua casa, porque você tem o dinheiro para passar mais 2, 3 meses. Olha a Binha falando, em Piauí, 40 casos de idosos, 40 idosos contaminados. Depois liga para mim, Binha, tá? Eu posso ajudar. Não atingiu você ainda, não chegou ainda. Que profeta é você que não compartilha, que compartilha fake news? Eu vou falar lá na frente. E nesse momento você precisa sair dessa zona de conforto. Carlos está dizendo aqui pra gente, Marlon Branco está dizendo, infelizmente já faz tempo que os valores estão se perdendo. De forma o dinheiro vem determinando se o ser humano presta ou não. Verdade. Cleiton Antônio, meu irmão, como tá São Paulo? Como tá meu sobrinho? Então, gente, nós precisamos sair dessa zona de conforto, porque se nós não quebrarmos essa zona de conforto, a dor e a dificuldade pode chegar pra gente. Cleiton, abração para Miguel. Nós temos outros desafios, que é a superficialidade atrelada à vulgaridade, ao relativismo, leva muitos a viverem sem ideal e sem Deus. Reconhece-se sem conexão entre a cultura da banalidade e o crescimento vertiginoso da violência urbana. E aí entra a exclusão social. E aqui nós temos uma frase que é muito forte. Antes dessa pandemia e até ainda na pandemia, algumas pessoas elas estão comprando o que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm para mostrar a quem elas não gostam o que elas não são. É muito forte isso. Tasso. Ô Tasso, graças a Deus, nosso irmão Tasso do Sede de Una também está nessa linha de frente de trabalhar com idosos. Tasso também está trabalhando com abrigo de idosos de Una. E 20 idosos foram testados e graças a Deus deram negativo. Graças a Deus, Tasso. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Fala muito o que nosso irmão Carlos, Marlon Brando falou. Nós perdemos os nossos valores e as pessoas estão comprando o que elas não precisam, com o dinheiro que elas não têm, para mostrar que elas não gostam, quem elas não são. Está perdendo valor. O que importa agora é a camisa de marca. Não, irmãos. Precisamos ser profetas. Irmos de encontro a isso.
Outro desafio está no documento 80 da nossa igreja. O subjetivismo ético deixa uma liberdade ilimitada de opções a cada indivíduo, que pode agir de acordo com os próprios interesses e gostos, criando a mentalidade segundo a qual vale tudo. Eu vou adiantar aqui um pouquinho para a gente começar a entrar mais profundamente no que diz o movimento de Concílio. Outros desafios em que vivemos. Vemos que os meios de comunicação e as redes sociais invadiram todos os espaços e todas as conversas, introduzindo-se também na intimidade do lar, muitas vezes com disseminação do fake news. Como não temos mais verdade, nós pegamos uma postagem, um fake news, uma falsa verdade, uma falsa notícia e levamos para frente, sem olhar fonte, sem procurar saber, sem se aprofundar. Quantas vezes, nessa nova gestão do abrigo, em que damos dando qualidade e dignidade aos idosos, nós somos vítimas de fake news? Quantos de nossos irmãos conciliistas são levantados falsos testemunhos? Nós precisamos ser profetas para denunciar esses falsos testemunhos, para denunciar essas falsas verdades. Nós precisamos ter coragem para anunciar. E quais são as oportunidades em que o movimento de Concílio enxerga nesse momento em que nós vamos trabalhar o profetismo? E ela diz o seguinte: a igreja, com a sua atividade litúrgica, educa a interior liberdade do homem e da mulher e humaniza a cidade. A resposta do Evangelho aos anseios e carências dessa sociedade é atual, intensa e acolhedora. O sorriso, o abraço, o sentar com os amigos, a internet como lugar do encontro, o intercâmbio entre as pessoas e o diálogo familiar. O que é que a gente vê aqui agora? Temos que dar graças pela tecnologia, porque estamos conectados. Imagina, num momento de pandemia como esse, nós não tivéssemos como nos conectar, de ouvir a mensagem da nossa igreja, ouvir a mensagem do movimento de Concílio, e nós podemos dar aquele abraço virtual, dar aquela curtida, aquela comentada, que antes dessa pandemia, onde nós fazíamos isso? No sorriso, no abraço, no sentar nas nossas igrejas, nos nossos concílios, e agora temos que estar distantes, mas podendo ainda estar conectados. O desafio da sociedade líquida e pós-verdade da nossa igreja. Temos que estar atentos a quem queremos evangelizar com esses comportamentos. Quais são esses comportamentos? Comportamentos que a gente vê ainda dentro da igreja. E o Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, número 100, ele diz: por isso me dói muito comprovar, como em algumas comunidades cristãs, e mesmo entre as pessoas consagradas, se dá espaço a várias formas de ódio, divisão, calúnia, difamação, vingança, ciúme, a desejo de impor as próprias ideias a todo custo, e até perseguições que parecem um implacável caça às bruxas. Graças a Deus a gente não tem isso no nosso movimento, né? Quem está falando isso é o Papa Francisco no Evangelho Gaudium número 100. Nós precisamos ser profetas e combater isso. Se em algum momento isso vier a acontecer no nosso movimento de Concílio, que não acontece, vamos evitar, não vamos deixar. Qual é o desafio, Júnior, do profetismo dentro do movimento de Concílio? Sermos um movimento atual que se insere nas realidades do mundo com uma constante peregrinar. Tem apresentado os recuos e avanços que vamos ver. Olha, dentro do movimento de Concílio, nessa realidade de mundo, nós temos muitos recuos e muitos avanços. Quais foram os recuos em que o MCC identificou internamente? Vemos que em alguns lugares não há preocupação em conhecer a pedagogia do concílio, sua dinâmica de conversão. Assim surgem donos de mensagem, surgem elites coordenadoras, onde as funções circulam entre poucos por falta de iniciativa dos veteranos. É preciso descobrir novas lideranças para assumirem as coordenações de concílios, de GEDs e GES. E aí eu parabenizo toda a história do movimento de concílio de cristandade na Diocese de Ilhéus,
que sempre demos espaços para os novos, sempre demos espaços para os jovens, e por isso somos, dentro do nosso GE, o GED muito forte em relação à juventude. Eu estou como vice-coordenador regional do Movimento de Cursílio, e isso graças a Deus, porque foi me dada a oportunidade de fazer parte. E aqui eu queria agradecer a tio Pedro, que eu fui assistente de coordenação do Cursílio de Pedro e muito aprendi. Pedro, naquela época, num Cursílio de adulto, com muitos donos de mensagem, com muitas elites coordenadoras, Pedro convocou 5 jovens para fazer mensagem no Cursílio de adulto. Eu, Flávio, Valdir, Cleiton e Marquinhos. E nós demos um show, porque nós entendemos a nossa missão e fomos cumprir. Então o movimento de Cursílio enxerga isso dentro. Magno, próximo coordenador. Vamos fazer uma corrente aqui. Tasso está dizendo aqui, vamos profetizar Magno, próximo coordenador do setor de UNA. Cleito, você estava presente nesse Cursílio de Pedro, você também foi um dos jovens que fez a mensagem, e eu me recordo de toda a cobrança dos entreolhares nas reuniões de preparação, e nós unimos naquela época, eu, você, Marquinhos, Flávio, Valdir, e unimos forças para que a gente pudesse dar o melhor e saímos com respeito daqueles irmãos que estavam há mais tempo. O Wilder também, que assumiu a missão, o Wilder, na coordenação do Cursílio de Jovem, do 20º Cursílio para Jovem, no momento de dificuldade, eu virei para ele, coordena, o próximo coordenador é você, e ele prontamente aceitou. Outros recuos em que o movimento percebe ainda. Vemos também cursilistas que não desenvolveram o primeiro amor pelo MCC, não se sentem verdadeiramente tocados pelo seu carisma e mentalidade, e assim servem em outros carismas e em inúmeras outras atividades, quer na igreja, quer fora dela, se sobrecarregando. A gente escuta ainda alguns irmãos que dizem assim: estou cansado, sem ânimo, não assumo mais responsabilidade porque já me doei há muito tempo, já dei minha contribuição e fui. Outro recuo que a gente percebe, vemos dificuldades em entender o carisma do MCC, o alicerce para todos os tempos, nos momentos do MCC, que é o pré, o cursílio e o pós. E o alicerce para os 3 encontros do cursílio, consigo mesmo, com Cristo e com a comunidade, é o alicerce para o tripé, oração, formação e ação. Nós precisamos estudar os documentos, nós precisamos entender que o cursílio é uma engrenagem, que o cursílio precisa um do outro. Precisa do pré, do cursílio e do pós. Não existe o tempo do pré, não existe o tempo do cursílio e não existe o tempo do pós. Você faz o encontro consigo mesmo lá em cima, o encontro com Cristo, você volta para o encontro com a comunidade. Você se fortalece com a oração, formação e ação. E aí você precisa estar vivendo, experienciando verdadeiramente o carisma do movimento de cursílio. E o movimento de cursílio é querigmático e vivencial, não tem como eu ler e eu não viver. Obrigado, PH. Estamos juntos. Tio Pedro, ser cristão é cursilista para a vida toda. Exatamente. Não podemos cansar. Não tem cansaço não. O cansaço do cursílio é bom. Alguns recuos no movimento de cursílio. E aqui estou sendo profeta. Ficamos limitados a livros, a estatutos e referências. Isso não é o melhor caminho para ser profeta. Ele deve ir mais além, com entusiasmo e ousadia, com o alicerce do carisma, vivendo a espiritualidade do MCC e assim fortalecendo o movimento. E aí, o que quer dizer com isso? O que o movimento quer dizer com isso? Eu não posso ficar preso a regras. Olha uma escola vivencial, via Instagram, via Facebook. Olha o que as meninas estão fazendo na remodelação da escola vivencial. Não podemos estar presos ao que está, podemos inovar, podemos ser criativos. Vemos que, por vezes, o método pré-cursílio e pós não são uma unidade perfeita, o que leva o movimento a não atingir a sua finalidade.
verifica-se que em alguns lugares, não em Ilhéus, o tempo cursilho tem mais importância que o pré e o pós. E não é assim. Muito bem, Silene, também tenho muito orgulho de ser cursilista. Então, é um recuo achar que o mais importante é o cursilho em si, o cursilho de 2, 3 dias. Não, todos os tempos eles são importantes. Um recuo que se vê, se constata-se no pré-cursilho. É feito na última semana, na última hora, com a busca frenética por candidatos. No pós-cursilho não tem uma conexão com o pré e nem o cursilho de 2 a 3 dias. Isso de modo geral. Né? Isso de modo geral, gente. Não é aqui em Ilhéus, não. Aqui em Ilhéus a gente segue ao pé da letra. Vemos que em alguns lugares a amizade não é construída, não é motivada, e assim muitos não se sentem acolhidos e não perseveram no MCC. Não aqui em Ilhéus. Aqui em Ilhéus a gente já sabe, né? Passou na rua, decolores, não vai nem saber em que ano fez o que o cursilho fez. A gente já se abre, a gente já cria empatia, a gente já se permite estar conectado com o outro, com sorrisos, decolores, como diz Padre Cristo, ou Padre Chico, viva a vida. Alguns recursos percebidos pelo MCC. Vemos algumas escolas iniciais que estão voltadas a temas que afastam os cursilistas da compreensão de que o ponto de partida da mentalidade do MCC continua sendo hoje o conhecimento da realidade atual e a necessidade de responder a ela. As pessoas continuam necessitando conhecer e experimentar o amor de Deus em suas vidas cotidianas. Ora, se o movimento de cursilho se propõe a ter o conhecimento da realidade atual, do ver, e a necessidade de responder a ela, um cursilista em que vive verdadeiramente o carisma do movimento, ele é um profeta. Então o movimento de cursilho, mais uma vez, na vanguarda da nossa igreja. Então, se você se percebe como cursilista, você vive querigmática e vivencialmente a mensagem dos 3 tempos do movimento de cursilho, você sim vai ser um profeta. Você vai ser um profeta de berço. E aqui eu puxo sardinha para o nosso movimento de cursilho. Não tem na nossa igreja um movimento de cursilho que abrange a área tão socialmente como o cursilho abrange. Não tem. Olha o que Pedro acabou de falar. Se o cursilho fossem só os 2 ou 3 dias nessa pandemia, ele tinha acabado. Thiago Raposo, meu abraço. Amém, Daniela. E aí nós vemos aí agora a importância desse momento do pós-cursilho, que é a escola vivencial. E aí um parabéns para as meninas da escola, para a Luciana, para a Daniela, para a Shirlene, para a Adriana, para a Vivi, para a Maiane, porque se o movimento de cursilho fosse só 2, 3 dias, talvez esse ano não tenhamos cursilhos por conta da pandemia, o cursilho ia acabar, não. Porque como diria meu irmão Rubinho, o movimento de cursilho é o sopro do Espírito Santo. Eu vou passar, você vai passar, mas de forma alguma o nosso movimento de cursilho vai acabar. Um abraço para os nossos irmãos do MCC do Rio Grande do Sul, conosco no Face. Gratidão. Gente, porque no Face eu não estou conseguindo ver quem está entrando, tá? Obrigado, PH. O profetismo. Quais são os avanços do MCC? Ah, gente, vamos falar dos avanços. A presença profética dos cursilistas constrói entusiasmadamente, impulsionadamente os avanços do MCC. Em todo o Brasil, como instrumento profético da igreja, fazendo com que seus membros sejam verdadeiramente sal na terra e luz no mundo. E assim caminhem rumo à santificação, em coinonia com a igreja local e regional. Isso é o que o Papa Francisco fala para nós do movimento de cursilho. Essa frase que eu li aqui, esse texto, foi do Papa Francisco, em que ele diz que a presença profética dos cursilistas constrói, entusiasma e impulsiona avanços do MCC em todo o Brasil, como instrumento profético da igreja, fazendo com que seus membros sejam verdadeiramente sal na terra e luz no mundo, e assim caminhem rumo à santificação, em coinonia com a igreja local e regional. Isso é o Papa Francisco falando do movimento de cursilho. Falando, não sou eu. São os avanços que nós vemos do movimento de cursilho. E como é que a gente consegue isso? Quando nós temos comunhão
quando nós temos unidade nos 3 tempos do pré, do cursilho e do pós. Porque o que experienciamos e vivemos no cursilho de 2 a 3 dias é para trazermos como profetas para o momento atual, para os dias de hoje, para anunciarmos aos irmãos sedentos dessa mensagem e que Deus nos aponta todos os dias. Jânio, coordenador de Teixeira de Freitas, oriundo do GED de Ilhéus, seja bem-vindo, meu irmão. Estamos finalizando. Acabou aí. Irmãos, tentei resumir, gratidão, Daniela, tentei resumir, nosso tempo está se acabando, a gente tem mais uns 7 minutos, eu vou passar para a Luciana. 3 minutos. Não, que começou sim, depois. sim. Tentei resumir para vocês o que o livro MC100 Caminho de Santificação, sede misericordiosos como o vosso Pai misericordioso, tendo como dimensão, nesse ano de 2020, o profetismo como caminho de santificação. E aqui, mais uma vez, agradecer e valorizar o trabalho das meninas da escola, que têm suas atividades, mas estão organizando os cards, estão organizando os temas, estão fazendo conexão. Parabenizar. Regina, seja bem-vinda. Regina, esposa de Jânio, Teixeira de Freitas. Parabenizar todo o esforço. E como o Pedro falou, o movimento de cursilho, se ele fosse apenas 2 e 3 dias, ele acabava nessa pandemia. Mas o movimento de cursilho, ele não vai acabar, porque ele é feito do pré, do cursilho e do pós. E nós precisamos viver verdadeiramente encarnados em nossa vida, em todos os ambientes, que muito mais forte agora somos convocados a ser profetas, que é nesse momento de pandemia, onde vamos ver muitos erros. Nessa caminhada, eu relatei aqui muitos recuos e muitos avanços. Não estamos perfeitos, ainda não chegamos à perfeição, mas como o movimento de cursilho prega, movimento, caminhada, que continuemos caminhados, que continuemos caminhando, que continuemos contridos nessa missão de primeiro receber o Evangelho e de anunciar. E nesse momento, nesse ano do profetismo, que possamos fazer uma reflexão muito forte de nossas vidas e que possamos tirar a bunda do sofá, sair da zona de conforto e termos coragem para anunciar e sermos profetas e anunciadores da Boa Nova. Vivendo primeiro, para depois levar a mensagem para o outro, para convencer o outro. Minha gratidão, meu forte abraço e dizer, perfeito, Lela, o Abrigo São Vicente tem um núcleo ambiental dentro do Abrigo São Vicente, o núcleo ambiental do movimento de cursilho, que é formado por cursilistas que assumiram a gestão no intuito de transformar aquela realidade. Meu forte abraço, espero ter passado a mensagem de forma clara, de forma contrida e fico aberto para depois as perguntas e quem quiser depois, viu, a menina da escola, se quiser me chamar depois para falar de outro tema, eu gostei desse negócio, viu? Então, pessoal, só para a gente finalizar, deu para... Oi. Só para a gente finalizar, a gente só tem alguns minutinhos, eu queria reforçar com vocês a campanha do Eu Quero Ajudar. Nós vamos retomar essa campanha, já está retomando essa campanha, vamos arrecadar alimentos no dia 7 ao dia 14 de maio, são 7 dias de doação. Compartilhe com seus vizinhos, com seus amigos, peçam doações, podem guardar na casa de vocês, que o GED vai buscar esses mantimentos nesse local que estiver acomodando esses alimentos para poder higienizar da forma correta e direcionar para as pessoas que realmente estão precisando nesse momento. Então a gente conta com o apoio de vocês. Da última vez foram doadas 31 cestas e dessa vez a gente quer doar mais ainda, a gente quer ser mais profeta ainda. Então a nível de movimento de cursilhos, que possamos nos unir para que essa ação ganhe força e cresça cada vez mais. Ok? Obrigada pela presença de vocês, muita gratidão, um grande beijo, que Nossa Senhora nos abençoe e uma ótima noite para todo mundo. Gente, é para salvar a live ou não? Tá bom, vou salvar. Beijo. Forte abraço, beijo, tchau, tchau.